Aqui juntos, cultuando ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder vê-los, muitos conhecidos, algumas cidades nós já estivemos juntos, e é uma alegria poder revê-los, podermos estar juntos aqui. Nós já recebemos muito de Deus aqui nessa noite, mas quem ainda tem fome de Deus? Quem ainda tem fome de Deus? Glória a Deus. Existe algo mais de Deus para os nossos corações ainda nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração para essa estação, e eu quero compartilhá-la com vocês, que está no Salmo de número 73. Enquanto vocês localizam, quero aqui louvar a Deus pelo nosso anfitrião, pastor Moisés, pastora Michele. Que alegria estar com o senhor, com a pastora. Deus abençoe. Eu falei para o pastor Moisés, fiquei feliz de vê-lo aqui o tempo todo com a gente, né, até o final. É um jovem, como diz ele, né? Mas é uma alegria e para nós uma felicidade, uma honra ter o Senhor com os jovens aqui, honrando os nossos jovens. Obrigado por isso, obrigado por esse coração. Que Deus continue abençoando, conservando o Senhor. Estava lembrando da última vez que eu estive aqui, era o outro pavilhão ainda. Tinha um cantor famoso, eu estava sentado ali atrás, depois não pude mais vir. E hoje estar aqui é uma alegria muito grande. Deus abençoe, Deus abençoe. Ezequiel, cadê o Ezequiel? Está por aí? Deus abençoe, Ezequiel. Que Deus abençoe a Manuela, isso. Deus abençoe a coordenação, o Samir e a Luciana, que Deus abençoe. O Fábio e a Catiane, cadê o Fábio? Está aí? Que Deus abençoe toda a coordenação dos jovens, que Deus continue abençoando. O Jarbas, que me convidou para estar aqui, Deus abençoe meu amigo, sua esposa, sua família, que Deus continue abençoando. Hoje eu estou sozinho, infelizmente hoje eu estou sozinho, minha esposa não pôde me acompanhar. A gente tem lá em Blumenau hoje a formatura do curso Ela, e ela é mentora do curso, então tinha que estar lá. Eu não gosto de viajar sem ela, mas hoje ela não pôde vir, mas fica aqui o abraço dela para todos vocês. Quem sabe numa próxima ela estará junto para adorarmos a Jesus. Amém? Queridos, quem achou o Salmo 73 pode dizer amém. Deixa eu fazer um combinado com você. Eu sou tão jovem quanto você e eu estou aqui também desde o começo. Eu sei que alguns já estão cansados, outros têm horário para ir embora. Eu sei que vocês moram longe, eu moro mais longe que tudo vocês, então eu tenho mais moral para falar. Mas deixa eu fazer um combinado. Eu vou pregar 30 minutinhos, no máximo 40, e a gente encerra. Vocês ficam comigo até o final? Amém? Pode ser assim? Vocês aguentam mais um pouquinho? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Salmo 73, nós vamos ler alguns versos e logo pregaremos, ok? Acompanhe a leitura. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso de número 12, para nós adiantarmos, pule para o verso de número 12, que diz assim: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado todas as manhãs. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Verso de número 17, preste atenção, diz assim: até que entrei no santuário do Senhor, então entendi o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz como um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Verso de número 27, para adiantarmos um pouco mais, diz assim: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas
obras. Verso 27 apenas, 28, perdão. Mas para mim, bom é aproximar-se-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Sente-se por bondade. Queridos, para fins estatísticos, quem aqui nasceu na igreja? E eu sei que você não nasceu na igreja, não precisa fazer a piadinha. Quem aqui nasceu em um lar evangélico, para ser um pouquinho melhor? Quem aqui nasceu em um lar evangélico? Bastante gente. Queridos, nascer em um lar evangélico é algo muito bom, porque nós, estava inclusive comentando com o Zeke agora, há poucos minutos, o quanto a influência dos pais pode formar e formatar o caráter dos filhos. E quando a gente nasce num lar evangélico, num lar cristão, o nosso caráter é moldado desde muito pequenininho. Nós somos já desde muito pequenos acostumados com o ambiente de culto, com o ambiente de igreja, e isso é muito bom. Eu sou o famoso rato de igreja, o famoso que cresceu dormindo embaixo dos bancos. Não são poucas as memórias que eu tenho de acordar no susto, no meio das vigílias da igreja, com o pregador berrando, e eu dar um pulo da cadeira. Não são poucas as memórias que eu tenho de cultos fervorosos, de momentos que a gente teve com Deus, madrugadas que minha mãe fazia eu ficar do lado do banco, sentadinho. Eu me lembro, pastor Moisés, de quando minha mãe me ensinava a orar, os meus joelhinhos não conseguiam nem encostar no chão, eu ficava só debruçadinho na cadeira, e ela dizia, Senhor Jesus, e eu, Senhor Jesus, abençoa esse culto, e lá ficava eu aprendendo a orar, e eu tinha que aprender o Pai Nosso. Se eu não orasse o Pai Nosso de cor e salteado, eu estava desviado. Então ela já me disciplinava, e ali, nesse ambiente favorável, nesse ambiente cristão, é que eu fui crescendo. Eu me lembro que eu tinha prazer e muita alegria de ir à igreja. A igreja que nós congregávamos ficava a 2 ônibus de distância da nossa casa. Então nós tínhamos que sair de um bairro, pegar um ônibus até o terminal, para depois pegar um outro ônibus e chegar na igreja. Mas se assuste comigo, o culto não era sábado à noite, nem domingo à noite, o culto era domingo de manhã. E começava, pastor, 8 horas o culto, a oração, 7h30. Que horas que a minha mãe queria estar lá? 7h30. Para chegar às 7h30 da manhã de um domingo na igreja, tinha que sair para pegar 2 ônibus, no mínimo 6 horas da manhã de casa. Para sair 6 horas da manhã de casa, tinha que acordar pelo menos 5 horas da manhã de um domingo. E lá estava a minha mãe me acordando no frio, no calor, seja lá o que fosse, vamos para a igreja. E aí, como que ela fazia para eu pular da cama? Ela dizia, hoje tem cultinho. E quando ela dizia, hoje tem cultinho, eu pulava da cama, bora para a igreja, porque eu queria estar lá. É nesse ambiente que eu cresci, é nesse ambiente que eu vi as minhas referências. Eu vi o tal do pastor Davi. O pastor Davi era um dos pastores da igreja. Eu dizia, eu quero ser igual ao pastor Davi. Fiz minha mãe arrumar um terno infantil, uma camisa social, uma gravata, porque eu queria ser igual ao pastor Davi. Ela só não conseguiu arrumar uma maleta para mim, mas o resto eu já estava igual ao pastor Davi. Aí ia eu, toquinho de gente, dentro do busão, pegar o ônibus para ir para a igreja de terninho e gravata, porque eu quero ser igual ao pastor Davi. Era mais crente do que hoje, você percebe, né? E nesse ambiente é que eu cresci. E talvez esse é o ambiente que você cresceu. Adolescência, retiros, brincadeiras, momentos divertidos, adolescente sempre muito intenso, momentos de ver pessoas sendo batizadas do Espírito Santo, poder de Deus, aquela intensidade, e aí a gente vai crescendo até chegarmos na nossa juventude. Mas existe uma percepção que nós precisamos ter a respeito de ser igreja, de ser cristão, de crescermos nesse ambiente, e a percepção é que o evangelho ele não é linear. Ser crente não é uma linha reta, em que as coisas sempre acontecem do mesmo jeito, da mesma forma, em que sempre estamos na mesma intensidade, vivendo a mesma busca, recebendo no mesmo nível, entregando no mesmo nível. Fato é que ser crente tem as suas oscilações.
Uma hora nós estamos muito bem, outra hora não estamos tão bem assim. Uma hora estamos com muita força, com muita garra, mas nem sempre estamos dessa forma. E a gente cresce na infância, na adolescência, nessa intensidade, nessa busca, e é quando a gente chega na juventude que a gente começa a ver as oscilações da vida, de certa forma, tentarem atrapalhar a nossa fé. A gente lidera jovens lá em Blumenau, e a gente recebe os meninos lá da Força Team com 18 anos. Tudo que eles têm é um código de barras em cima da boca, é o máximo. E eles chegam todos animados, vêm dos adolescentes naquele gás. Mateus, eu quero ganhar o Blumenau para Jesus. E eles vêm naquela intensidade. E estão lá naquele pique, não entraram na faculdade ainda. Alguns olham e dizem, eu estou com sonho de entrar na faculdade, eu quero entrar na faculdade. Não tem namorada, não tem namorado, então estão naquele momento. Mas de repente, com o passar do tempo, as coisas começam a mudar. Aquele menino que outrora estava, eu quero entrar na faculdade, quando termina o segundo semestre, ele chama para tomar um café e diz, eu quero desistir da faculdade. Aquela menina que até então estava cheia de sonhos, de projetos, aquele estagiário daquela empresa, agora já não é mais estagiário, agora é um contratado. As responsabilidades mudaram, o peso se tornou maior. Aquele menino solteiro, aquela menina solteira, com o passar do tempo, encontra o seu amor, o crush vira namorado, ou uma paixão que faz ele perder a cabeça, ela perder a cabeça, os olhinhos brilham quando vê o cara, quando vê ela, e agora aquele menino que estava cheio de gás, já está dividido com outras coisas da vida. Ocorre que nessas oscilações da vida, nessas oscilações de intensidade, alguns acabam se perdendo. Existem estudos que dizem que cerca de 60% dos jovens criados na igreja, que criaram e cresceram-se na igreja, se afastam dos caminhos do Senhor entre os 18 e os 22 anos. É justamente nessa faixa etária das mudanças da vida em que muitos acabam saindo dos caminhos do Senhor e outros nunca mais voltam, ou voltam quando a sua vida já está absolutamente caótica, quando já é pai de 3, quando já tem feito um monte de besteira na vida e aí volta para Jesus. Muitos acabam se perdendo exatamente nessa fase da sua jornada. Quantos que começaram com você? Quantos que cantavam os mesmos hinos que você cantou? Quantos que ouviram as mesmas pregações que você? Quantos que ano passado estavam nos mesmos cultos, estavam na sua conferência lá na sua igreja, estavam vivendo a mesma coisa, foram no mesmo retiro, e você olha para o lado hoje e já não estão mais com a gente? O que acontece? Por que muitos se perdem? Por que a gente perde tantos jovens, tantos garotos, tantas garotas? E quando nós olhamos para o Salmo de número 73, nós estamos lendo literalmente a carta de um jovem que decidiu se desviar. Eu sei que desviar não é o termo mais correto teologicamente, mas é o mais apropriado para a nossa compreensão. Nós estamos diante de um homem, de um garoto que decidiu. Um menino cheio do Espírito. Ele estava na conferência da Almadesp. Ele falou em línguas estranhas do começo ao fim. Ele levantou as mãos quando a banda estava cantando, quando os pregadores estavam pregando. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas agora ele começa a escrever uma carta. E a carta é a carta de um jovem que está prestes a se afastar. E ele vai dar para nós alguns diagnósticos, algumas coisas que passam na mente de alguém que está decidido a sair dos caminhos do Senhor. E eu vou passar por isso de uma forma muito rápida, mas vê se você, porventura, se identifica com alguns desses sentimentos. E a primeira coisa que o jovem Asaf vai falar para nós, do verso de número 3 ao verso de número 12, a primeira coisa que ele mostra, o primeiro sentimento de um jovem que está decidido a largar tudo, é que ele começa a olhar demasiadamente para fora. O texto do verso 3 ao verso 12 vai nos mostrar que ele está agora olhando com uma perspectiva exterior. Os olhos dele agora estão para fora.
E ele começa a ver a prosperidade dos ímpios. E ele começa a olhar para os ímpios. Preste atenção aqui enquanto eles saem. Olhem para mim, por favor. Ele olha para os ímpios. Ele olha para os ímpios e vê que os ímpios estão ganhando dinheiro. Ele olha para os ímpios e vê que os ímpios parece que têm uma vida muito bem sucedida. Asaf abre o seu Instagram num domingo de manhã, e quando ele olha para o Instagram dos seus colegas da faculdade, ele vê que parece que os seus colegas da faculdade sorriem mais do que ele. No sábado à noite estavam se divertindo, pulando, bebendo, pegando, vivendo uma vida de muitos prazeres, e quando ele olha para a sua realidade, parece que ele não é tão feliz assim. A primeira coisa que o inimigo tenta colocar na cabeça desse garoto Asaf é uma percepção de que parece-me que o ímpio é mais feliz do que eu. E vê se não é assim que o diabo tenta fazer na sua cabeça também. Parece que todo mundo é mais feliz. Parece que todo mundo canta mais bonito. Parece que todo mundo tem mais sorriso. Parece que todo mundo ganha mais dinheiro. Você olha os stories daquela influencer que no domingo à noite posta num culto, e na segunda-feira à noite posta uma foto seminua, e você olha e diz: como pode? Parece que essas pessoas estão sendo bem-sucedidas. Esse é o primeiro sentimento que o inimigo vai tentar colocar, assaltar o seu coração. Um olhar demasiado para fora. A segunda coisa que o inimigo vai colocar no coração de Asaf está no verso de número 13. E o que o inimigo coloca no coração dele é uma pergunta. E a pergunta é: será que vale a pena? O verso de número 13, quando você lê esse verso, você vai ver o salmista questionando: será que está valendo a pena eu manter as minhas mãos limpas? Será que está valendo a pena eu manter uma vida de santidade? E olhe para mim e me responda: é ou não é assim que o inimigo tenta acessar o seu coração? Será que está valendo a pena? Você olha e você pergunta: será que está valendo a pena eu me deslocar da minha cidade e para uma Desktop no sábado à noite, quase meia-noite? Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena? Quantas renúncias, quantas oportunidades, quantas meninas querendo ficar comigo, quantos homens me querendo, e eu estou lá dizendo: não, eu quero Jesus. E o diabo vem no seu ouvido e pergunta: será? A terceira coisa que o inimigo vai tentar colocar na cabeça de Asaf está no verso de número 14. É quando o inimigo faz com que Asaf comece a olhar para dentro de si e ver o quão desafiadora é a sua própria realidade. E ele começa a olhar e ele vai dizer: parece que tudo para mim é mais difícil. E eu te pergunto e me responda sinceramente: é ou não é assim? Para a gente que é crente, não parece que tudo é mais difícil? Para o mundo, algumas coisas tão simples, tão casuais, tão normais, para nós parece que é tão difícil. Fazer uma faculdade para quem é ímpio, e eu já estive nesse ambiente e sei muito bem como é que é, parece que é tão fácil. É você fazer matrícula e passar 5 anos lá dentro e está tudo certo. Experimenta entrar na faculdade crente. Primeiro semestre, top. Segundo semestre, professor vira a cara para você e você nem sabe o que aconteceu. Do nada, aquela pessoa que caminhava com você já não caminha mais, porque você não participa das mesmas rodas que eles participam. Do nada, aquelas pessoas que eram seus amigos já não são mais, porque você não sai para beber depois da faculdade. E quando você vê, estão criticando, falando mal de você. Minha esposa ainda está na graduação, e de vez em quando eu tenho que acolher ela, porque as crises vêm. Meu Deus, por que parece que tanta perseguição? Por que parece que tanta gente se levanta contra? Parece que tudo é
é mais difícil para a gente que é crente. É ou não é assim? Experimenta namorar. As meninas que estão solteiras aí, levanta a mão. Nenhuma menina solteira. Pronto, está tudo certo. Meninos, as meninas não estão solteiras. Parece que é tão fácil para quem é do mundo namorar. Namora, termina, começa outro, termina, começa outro. A gente quer fazer tudo certinho. E você está olhando para Deus nessa noite, tá dizendo, eu estou indo nos congressos, eu estou penteando o cabelo, fazendo maquiagem, e parece que nada dá certo, porque parece que é tudo mais difícil para nós. Dá uma olhada para quem está aí, esperando o milagre do Senhor Jesus. Diga, não é só com você. A terceira coisa, e perdoe minha celeridade, mas eu quero cumprir o que nós combinamos aqui. Mas a terceira coisa que o inimigo coloca na cabeça de Asaf é um sentimento de que tudo é mais difícil para ele. E a quarta coisa, que está no verso de número 15, ele começa a observar e vê que a régua dele parece que é muito mais alta do que a régua dos demais. Olha o que diz o verso de número 15. O verso de número 15 ele vai dizer o seguinte: se eu dissesse para Deus o que eles dizem, Deus já tinha me fulminado. Se eu ousasse abrir minha boca para dizer para Deus o que essa galera fala, o que essa galera faz, eu já estava morto. E eu nem falo, porque eu sei que para mim não dá certo. Ele olha para o Instagram de alguns jovens cristãos e diz: se eu postasse essa foto que esse jovem que se diz cristão posta, o pastor já tinha me disciplinado. Se eu andasse com essa galera que eles andam, eu já tinha perdido as minhas oportunidades e os meus carros. Ele olha para a sua realidade e ele diz: parece que para mim a régua é mais alta. É como a tua mãe dizendo: você não é? Mas não é fácil não ser todo mundo. Você olha e diz: por que eles podem e eu não? Por que eles vão e eu não? Por que parece que para eles vai e para mim não? Aí o Senhor toma o microfone, dá uma desktop para dizer: você não é todo mundo. Mas sabe o que Deus diz mais? Para quem eu muito dei, eu muito exijo. Para quem eu muito entreguei, eu muito exijo. O Senhor está olhando para alguém aqui nessa noite, está dizendo: a régua é alta para você, porque o que eu entreguei para você é precioso demais. Tem alguém entendendo essa palavra nessa noite? O céu está tomando esse lugar para te dizer: eu te cobro tanto, é porque o que eu te entreguei vale muito. O que eu coloquei em você é precioso demais. Então ele diz: eu vou cobrar mais, porque eu confiei mais. Fica tranquilo, que eu não estou te sufocando, eu estou te protegendo. Chegamos então ao quinto nível. Verso de número 16. É quando ele chega a um estado em que o texto vai dizer: tudo é confuso demais para mim. Ele está num estado que porventura alguns chegaram aqui na Alma Desktop nessa noite. Tudo é confuso demais para mim. Ele não sente mais Deus. Ele tem dúvidas das certezas que ele tinha. Ele já não tem mais aquele gás, aquele vigor. Está todo mundo sentindo Jesus, ele não sente. Está todo mundo falando em línguas, ele não consegue falar mais. Está todo mundo chorando e ele não derrama uma lágrima mais. Ele diz: está tudo se tornando muito nebuloso, muito confuso. E é nesse lugar que o diabo quer te pegar.
O diabo não quer colocar um copo de cerveja na tua mão ainda essa noite. Não! O diabo não quer que você saia desse culto e corra para uma balada. Não, não é isso que o diabo quer. O diabo quer que você continue se arrastando assim. Parece que está vivo, mas está morto. Parece que está cantando, mas não tem mais vida aqui dentro. Toma a santa ceia, mas já não sente mais a vida da ceia entrando no seu corpo, entrando na sua alma. É nesse lugar que o diabo quer te pegar, porque dali por diante é só ele te arrastar para fora. E talvez algumas pessoas entraram aqui nessa noite exatamente nesse lugar. Outras entraram em algum dos níveis que eu falei aqui. Alguma das perguntas e do questionamento que o inimigo está tentando lançar na sua mente. Talvez alguns estão aqui nessa noite dizendo o quanto os outros parecem ser tão prósperos e você não. Talvez eu estou falando com algumas pessoas que entraram aqui nessa noite se perguntando: será que vale a pena tudo que eu estou fazendo para o Senhor? Talvez eu estou pregando para alguém que olha para a sua realidade e você diz: olha o estado que eu estou comparado aos ímpios. Talvez eu estou falando para alguém aqui nessa noite que você diz: a minha régua parece que é alta demais. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite que você olha para mim e diz: Mateus, tudo está confuso demais. Mas o verso de número 17 chega. E o verso de número 17, Jarbas, vai ter o que nós chamamos de inflexão teológica, Natan. No verso de número 17, existe uma palavra que muda todo o sentido do texto. No verso de número 17, tem algo que muda toda a narrativa construída até aqui. Perceba que o Salmo 73, ele começa com um declínio espiritual. Ele começa dizendo: está confuso, eu estava olhando a prosperidade dos ímpios, eu estava questionando se valia a pena. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chega no verso de número 17. E o verso de número 17 vai dizer exatamente o seguinte: até que... Está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Verso 17: até que eu entrei no santuário do Senhor. Até que eu entrei na presença do Senhor, eu estava pensando em desviar, até que eu tive um encontro com essa presença. Eu estava a ponto de jogar a camisa do Congresso fora, até que eu tive um encontro com essa glória. Eu estava a ponto de entregar o meu ministério, até que essa presença me encontrou no secreto, até que eu tive um encontro com Ele. Você pode pegar a mão de alguém que está pertinho de você, pegue nas mãos dele, pegue nas mãos dela. Olhe nos olhos azuis dele, olhe nos olhos azuis dela, lá no fundo. Se não deu para ver que é azul, é porque está muito escuro aqui ainda. Vamos aumentar a luz. Olha no fundo dos olhos dele, olha no fundo dos olhos dela, e diga para ele tudo o que você precisa. Não, diga com força, é quase meia-noite. Use toda a energia que você tem aí. Tudo o que você precisa. Força, tudo o que você precisa é que Deus te encontre no secreto. Tudo o que você precisa é ter um encontro com a presença de Deus na intimidade.
O que você precisa não é que eu saia correndo no corredor e te encontre aí, não. O que você precisa é que Deus te encontre com a sua glória. O que você precisa não é de uma igreja melhor, não é de um pastor melhor. Ah, se a igreja fosse assim eu estava mais crente. Ah, se o meu pastor fosse assim eu estava melhor. Não é isso que você precisa. O que você precisa é fechar aquela porta e deixar a glória descer e deixar o céu fluir. Levante as tuas mãos, levante. O Senhor marcou esse lugar nessa noite. O Senhor marcou esse lugar nessa noite. Pode ter o melhor pregador que for, se a glória não te tocar, você continua fraco. Pode ter o hino que for, se você não tiver encontro com a presença, você continua capengando na fé. Pode ter o líder que for, se a glória não te encontrar, ninguém te levanta. Pode ter a igreja que for, se ele não te visitar, você não continua. Mas se a glória descer e te encontrar aqui hoje, ele te enche, ele te renova, ele te dá graça. Mateus, tu não me conhece. Mateus, tu não sabe de que cidade que eu sou. Tu não sabe de que família que eu vim, Mateus. Realmente, eu não sei o teu currículo. E também não me interessa muito saber qual que é o teu currículo. Mas eu sei do currículo de um camarada que tinha tudo para chutar o pé da porta e dizer: eu não quero mais saber nada de Deus. O camarada que tinha sonhos, um camarada que tinha projetos. O sonho dele era fazer uma faculdade. O sonho dele era entrar no altar, esperar a noiva no altar. Ele tinha os sonhos que você tinha. Ele queria ter uma casinha, um geminado, um apartamento. Ele queria ter um golden, ele queria ter essa vidinha que a gente tem. Ele só queria ser um garoto normal. Chegaram um dia para ele e disseram: você, a partir de hoje, é escravo na Babilônia. Foi levado junto com outros 2.000 jovens para a Babilônia. Junto com as suas bagagens estava o casamento, estava a faculdade, estava o emprego, estavam os sonhos. Levado cativo para a Babilônia. Agora eu vou ter que viver uma vida que eu não sonhei. Eu vou ter que viver o que alguém quer que eu viva. Ele tinha tudo para fazer birra com Deus, igual a gente tenta fazer de vez em quando. Porque Deus me abandonou, porque Deus não fez o que eu queria, porque aquele crush não olhou para mim. Deus, eu estou com raiva de Deus. Mas ele chega na Babilônia. Há uma corrente teológica, o pastor Moisés vai falar com mais propriedade do que eu, que diz que inclusive se tornaram eunucos, e eu não posso comprová-lo aqui. Mas se foi, piorou ainda. Eles vão passar o resto da sua vida na Babilônia, servindo um rei estranho. Mas o texto vai nos dizer que 3 vezes ao dia manda o que vassama. 3 vezes ao dia o Senhor dizia: silencie-se, céus, eu preciso ouvir a oração do menino. 3 vezes ao dia
Deus deu graça, Deus deu sabedoria, Deus deu unção, e o menino se tornou um dos mais importantes da Babilônia. O império foi, mas Daniel permaneceu. Os poderes foram, mas Daniel permanecia. Enquanto seus pés estavam na Babilônia, ele estava governando. Por quê? Porque ele tinha um currículo bom, porque ele era filho de alguém, porque ele tinha intimidade com o rei. Não, mas é porque quando Deus olhava para ele, Deus via ele escondido lá no secreto. Eu reitero o que eu acabei de dizer aqui. Eu não sei qual é o teu currículo, eu não sei quem é teu pai, eu não sei quem é tua mãe. Eu sei que a maioria do que eu estou pregando aqui, muitos de vocês, os pais e a mãe nem é crente, e eu não sei como é o teu contexto familiar, mas eu posso falar com propriedade. Se Deus te encontrar no secreto, Deus te coloca onde Ele quer te colocar. Se Deus te encontrar no secreto, Deus te coloca aonde Ele quer te colocar. Eu já falei aqui dos 2 ônibus que eu pegava para ir para a igreja. Não tinha possibilidade alguma de estar aqui nessa noite, mas com 11 anos Deus me encontrou no secreto. Com 12 anos Deus me encontrou no secreto. Pastor Moisés, com 13 anos eu estava aqui na vigília do Bom Samaritano pulando, e Deus me encontrando no secreto. Eu estou aqui hoje, não é porque a vida foi mais fácil. Nenhum dos senhores que estão aqui hoje é porque tiveram benefício, ou porque alguém puxou pela mão. Se estamos aqui hoje, é porque um dia Deus olhou e nos encontrou no secreto. Se Deus te encontrar no secreto, se Deus te encontrar na intimidade, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar ousadia. Levante a sua mão, levante. Eu encerro conforme eu prometi, mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite, quase madrugada. O que você precisa não é que alguém pegue na sua mão, o que você precisa não é que alguém te apadrinhe, o que você precisa não é que alguém te dê oportunidade, o que você precisa não é que alguém bata nas suas costas. O que você precisa é nessa noite dizer: eu quero a tua presença, Jesus. O que você precisa é se agarrar com o Santo e dizer: eu vou me encher do Espírito. Quando você está cheio dele, não é você que entra, é Ele que te coloca. Não é você que vai, é Ele que te leva. Se Ele te encontrar, Ele te enche nessa noite. Alguém recebe essa palavra? Pode encher essa. Levante a sua mão e feche seus olhos 1 minuto. Leia aquele livro, mas corre para o secreto também. Faça aquele curso, mas entra no secreto também. Sonhe com casamento, mas sonhe orando no secreto também. Deseje muito, mas que o muito não te tire a essência. Deseje muito, mas que o muito não te tire a glória. Quem vai te colocar é o Senhor, quem vai te renovar é o Senhor. Levante a sua mão com seus olhos fechados 1 minuto. Sinta a presença dEle te renovando aqui nessa noite. Sinta a graça dEle te renovando aqui nessa noite. Eu estou pregando
pregando para alguém que disse: eu vou chegar na minha cidade e nunca mais eu coloco o pé em um congresso, mas a presença te encontrou, a glória te encontrou. Eu estou pregando para alguém olhou e disse: aí não vai sair nada, mas nessa noite a glória te encontra, a presença. Alguém pode encher essa casa de adoração a Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Pastor Moisés, quando ele se encontra com o Senhor no secreto, algumas coisas mudam. Zeque, mas uma delas é que as escamas dos olhos caíram. Aquele menino que até agora, Uriel, Deus continue te usando, é isso, Uriel? Deus abençoe. Aquele menino, Uriel, que até agora era um menino que estava vendo a prosperidade dos ímpios, agora ele começa a ver que os passos dos ímpios são escorregadio. É Deus arrancando as escamas dos olhos dele. A sua mãe já falou para você assim: eu vejo o que você não vê. Sua mãe já falou, ou só lá em casa fala assim? Eu vejo o que você não vê. É Deus olhando para o menino e dizendo: Asaf, eu estou tirando as escamas dos seus olhos, porque eu vejo o que você não vê. Os seus olhos estão vendo um Instagram bonitinho, os seus olhos estão vendo stories felizes, os seus olhos estão vendo, parece que é muito bom, mas o papai vê o que os seus olhos não vê. Mas ele só vai ver o que o pai vê quando ele entra na presença do pai. Quando eu entro lá, as escamas caem dos meus olhos. O Espírito do Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou arrancando as escamas dos teus olhos. Alguém recebendo essa palavra nessa noite? Eu estou sentindo a autoridade de Deus para liberar essa palavra. Deus está, Fábio, arrancando as escamas dos seus olhos. Eu já disse isso aqui e reitero: o que o diabo precisa não é colocar você numa balada hoje. O que o diabo precisa não é colocar um copo de chopp na sua mão hoje. O que o diabo precisa para frustrar os propósitos de Deus não é fazer você sair daqui e encher a cara. Não, não, não. Basta o diabo te distrair aqui dentro. O diabo não precisa te matar. Basta ele colocar uma distração. Basta ele colocar um namoro que não foi Deus que colocou. Basta ele colocar um negócio que não foi Deus que abriu. Basta ele colocar uma amizade que não foi Deus que construiu. Basta ele te distrair. Ele não precisa te tirar. Ele só precisa que você pare de olhar para o propósito. Mas o céu está dizendo: eu estou arrancando
arrancando as escamas dos seus olhos, e você vai continuar caminhando em direção aos meus propósitos. Só você. Eu estou sentindo que o céu está descendo sobre alguém aqui nessa madrugada. Isso aqui já virou bom samaritano já. Eu estou sentindo que vai ter alguém que vai ter um encontro com a glória aqui hoje. Oh! Tem namoro que vai terminar ainda hoje. Tem amizade que vai ser rompida ainda hoje. Tem rota que vai ser mudada ainda hoje. Deus vai te encontrar e vai arrancar. Só você que deseja um encontro com essa glória, saia do seu lugar e corre aqui na frente para nós orarmos juntos. Mateus, eu preciso dessa presença. Vem, vem, vem. Vai lá, meu irmão. Oh, Jesus. Se você for ali na praia de Floripa, alguém vai olhar para você e vai dizer: cuidado com o fundo. O fundo é perigoso. Pastor Moisés, se você for ali na praia, alguém vai olhar e vai dizer: cuidado com o fundo é perigoso, não vai muito fundo não. Mas o Senhor está olhando para você e está dizendo: cuidado com o raso. O raso é que é perigoso. O raso que é perigoso. Cuidado com o raso. É aí que o diabo te pega. Mas hoje, vem mais fundo. Vem mais fundo. Vem mais fundo. Vem mais fundo. Vamos uma descape. Aumente a intensidade. Aumente a intensidade. Aumente a intensidade. Sim. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos uma descape. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis, Santo, e tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. E tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. De dois em dois, homens com homens, mulheres com mulheres, de preferência, abrace quem está pertinho de você. Você vai começar a orar por essa pessoa agora. Você vai começar a orar por essa pessoa agora. Vamos, vamos, vamos. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a clamar pela presença. Comece a clamar por uma experiência nova com os céus. Vamos, ore, 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 ore. Talvez você está abraçado com alguém que disse que era o último culto, mas a presença te toca nessa noite. Ore. Talvez você está abraçado com alguém que não tinha mais força de caminhar. Ore, 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 vamos. Aumente a intensidade, aumente a intensidade, aumente a intensidade, aumente a intensidade. Eu vim para aumente adorar-te, vim para prostrar-me, vamos, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vamos, 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 vamos. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Sim. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar:
dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o teu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. E quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque Ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na tua vida. E você vai cantar. E quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. E quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai faltar.